Todos. Na última aula a gente estudou um pouco sobre campo elétrico, né? Pelo menos o básico. Vocês puderam também acompanhar a resolução de alguns exercícios. E hoje a ideia é a gente trabalhar um pouco de potencial elétrico, né? Ou potencial eletrostático também, como pode ser chamado. E veremos que esse assunto ele também tem muito da mecânica. Então, assim, a modelagem matemática, nós vamos ver que a modelagem matemática é muito semelhante, né? Então, vamos lá, vamos começar então. Bom, então como que a gente vai fazer então essa definição de potencial eletrostático? Bom, esse potencial eletrostático ele é uma medida do nível de energia potencial eletrostática. Então, a gente precisa tomar cuidado para não confundir potencial eletrostático com energia potencial eletrostática. Então, embora elas estejam associadas, mas conceitualmente elas são diferentes. Então, vamos então aqui a um modelo explicativo para a definição de potencial eletrostático e também falando um pouquinho da energia potencial eletrostática. Então acompanhe na tela. Então olha só, a gente vai considerar então aqui, né, deixa eu pegar o laser, a gente vai pegar aqui então considerar uma carga Q, né, aqui, essa carga geradora deste campo elétrico, né, carga pontiforme. Muito bem. O campo elétrico eu representei aqui por essa nuvenzinha aqui, né, para ficar mais fácil, para ficar mais didático, né, a nossa interpretação. Então eu considerei aqui pontos, eu considerei aqui, por exemplo, 4 pontos em distâncias diferentes aqui em relação a essa carga aqui. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Bom, então, para cada ponto que eu escolho neste campo elétrico, eu teria associado a este ponto um potencial eletrostático. Então, de modo que no ponto A eu tenho potencial eletrostático, no ponto B aqui também, no ponto C e no ponto D. Cada ponto, então, eu tenho um potencial eletrostático. Bom, como eu propositalmente coloquei em distâncias diferentes, então, cada ponto vai ter um potencial eletrostático diferente um do outro. Então, esse potencial eletrostático está associado a um ponto aí neste campo elétrico, ok? Muito bem. Mas e quanto à energia potencial eletrostática? Então, para que a gente fale de energia potencial eletrostática, a gente vai considerar uma outra carga. A gente chama de carga de prova. Então, olha aí na tela. Ó. Então, aqui, esta carga Qzinho, então, que é a nossa carga de prova. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta carga Qzinho e vai colocar neste ponto A. Quando eu pego esta carga de prova e coloco nessa região do campo elétrico, nesse ponto, na verdade, aqui nesse ponto que eu representei por A, por exemplo, vai aparecer nessa carguinha de prova o quê? Uma energia potencial eletrostática. Da mesma forma que se eu pegar essa carga Qzinha e colocar neste ponto B aqui, vai aparecer nessa carga Qzinha aqui o quê? Uma energia potencial eletrostática. Isso vale para o ponto C, para o ponto D e para qualquer outro ponto que eu escolher aqui no meu desenho aqui, né, na minha região aqui do campo elétrico, né, qualquer ponto deste campo elétrico. Então, dessa forma, como que a gente pode concluir essa parte? Então, olha só. Deixa eu colocar o laser aqui de novo. Então, olha só. Então, aqui, no ponto A, então, eu vou ter um potencial eletrostático nesse ponto A. Né, que é dado, então, pela razão entre a energia potencial eletrostática e a carga de prova. Né? Bom, de modo que esta energia potencial eletrostática associada a este ponto A vai ser o quê? O valor desta carga Qzinha aqui, ó, do valor da carga de prova, né, multiplicado pelo potencial eletrostático neste ponto. Então, para que eu possa falar de energia potencial eletrostática, eu preciso da carga de prova. Né? Quando eu falo de potencial eletrostático, eu falo apenas de quem? Da carga geradora e de um ponto neste campo elétrico. Então tem que tomar cuidado com essas definições. Bom, então como que ficaria, por exemplo, a energia potencial eletrostática de uma carga de prova colocada no ponto B? Então vai ficar quem? O valor desta carga aqui multiplicado pelo potencial eletrostático no ponto B. Então acompanha aí na tela, olha só. Então a energia potencial eletrostática de uma carga de prova colocada neste ponto B vai ser o valor dessa carga de prova, né, multiplicado pelo potencial eletrostático no ponto B, certo? Então essa é a ideia, né? Esse é o modelo explicativo para essa nossa situação. Muito bem, então lá no slide anterior a gente falou um pouquinho sobre
potencial eletrostático, energia potencial eletrostático, só lembrando que ambas são grandezas escalares, né? Muito bem, e aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre a energia potencial de um par de cargas elétricas pontiformes. Então, para a gente entender esse conceito, a gente vai usar o seguinte modelo explicativo. A gente vai considerar duas cargas, né? Elas estão separadas a uma distância, que eu vou chamar de D, e elas estão fixas, né? Elas não se movem, elas foram fixadas, né? Essa fixada num ponto, essa fixada num outro ponto. E elas estão num vácuo, certo? E isoladas também, ou seja, não há interação de mais nada nessas cargas, apenas a interação entre elas, certo? Então, vamos acompanhar aí na tela, olha só. Então, esse seria o desenho do que eu falei agora há pouco. Muito bem. Então, aqui, se a gente considerar essas duas cargas, se elas forem cargas de mesmo sinal, então vai ocorrer uma tendência de repulsão elétrica, né? E se elas forem sinais contrários, existirá uma tendência de atração elétrica. Só que é o seguinte, existe uma tendência então de movimento, né? Seja de atração ou seja de repulsão, existirá então uma tendência de movimento. O que este não ocorre devido ao fato de elas estarem fixas. Então, existe uma energia potencial, ou seja, uma energia armazenada aí, né, nesse sistema. E essa energia potencial, ela é dada então através dessa expressão aqui. Então, olha só, acompanha aqui comigo na tela, vamos pegar o laser. Então, essa energia potencial nesse sistema, então ela vai ficar com a constante eletrostática, né, que multiplica as cargas Q1 e Q2, dividido pela distância entre elas. Onde este K0 então, é a nossa constante eletrostática do vácuo, como nós vimos já nas leis de Coulomb, né, na lei de Coulomb e tal. E esse valor é de 9 vezes 10 elevado a nona, pelo fato de estar no vácuo, né, então por isso eu chamei aqui de K0, tá? Muito bem. Com relação à distância, né, entre elas, é o seguinte, isso é muito importante, muito exercício teórico cobra isso, né? Olha só, a energia potencial eletrostática ela pode ser dita como inversamente proporcional à distância, né? Ou a energia potencial eletrostática ela é diretamente proporcional ao inverso da distância. Então, tome cuidado com isso, porque matematicamente essas duas situações que eu coloquei aqui, elas são equivalentes. Então, eu posso dizer, ou seja, que essa energia potencial eletrostática ela é diretamente proporcional ao inverso da distância, ou que ela é inversamente proporcional à distância. Então, são conceitos matemáticos iguais, embora a escrita pareça ser diferente, né? Você pode dizer tanto que é inversamente proporcional à distância, ou como proporcional ao inverso da distância. São definições matemáticas equivalentes. Tome cuidado com isso, tá? Isso costuma cair muito em prova teórica. Ou seja, o que está querendo dizer com essas duas coisas, né? Essas duas definições que na verdade são iguais, né? Quer dizer o seguinte, que essa energia ela diminui, né? Essa energia potencial, ela diminui conforme você aumenta a distância. Então, nada mais nada menos é isso que quer dizer. Então, quanto maior for essa distância, menor essa energia. Quanto menor for essa distância, maior essa energia, tá? Então, cuidado com esse conceito matemático, beleza? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar aqui então do cálculo do potencial elétrico, né? Então, para a gente falar do cálculo do potencial elétrico, a gente vai unir tudo o que a gente falou até agora. Muito bem, então a gente vai considerar uma carga geradora de um campo elétrico, né? E a gente considera um ponto P aí nesse campo elétrico. E nesse ponto P a gente vai colocar uma carga de prova, né? Que a gente vai chamar de Qzinho. Então acompanhe na tela. Tudo bem. Então aqui, vou pegar o laser. Ok, então aqui eu tenho a carga geradora e tenho aqui então uma carga de prova colocada nesse ponto P, neste campo elétrico gerado aqui pela carga Qzão. E aqui essas duas cargas estão separadas a uma distância D, então cai exatamente no que a gente falou no slide anterior, né? Cai aqui num par de cargas. E a energia potencial eletrostática associada a esse par de cargas, né, a gente viu que é dada por quê? Né? Por K0, Q vezes Qzinho, dividido por D. Né? Muito bem. Vimos também que o potencial eletrostático associado a um ponto neste campo elétrico, né, é dado através da razão entre a energia potencial eletrostática, quando você coloca a carguinha lá, né, nesse ponto, e
dividido pelo valor desta própria carguinha que você colocou neste ponto, que é a carga de prova, né? Muito bem, então aqui acompanhando na tela, olha só. Então, o potencial eletrostático, né, ele é dado pela energia potencial eletrostática dividido pelo valor da carga de prova. Então, quando que aparece a energia potencial eletrostática? Quando você pega uma carga de prova e coloca lá naquele ponto que você escolheu lá no campo elétrico, tá? Então, não podemos esquecer desses conceitos. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Vou pegar aqui a caneta. Observe que a energia potencial eletrostática é dada por isso aqui, né? K0, Q vezes Q dividido por D. E eu vou substituir, então, isto aqui, olha só. Então, eu vou substituir 1 em 2. Então, como é que vai ficar? Então, olha só. Então, substituindo 1 em 2, né? Então, vai ficar K0, Q vezes Q dividido por D. Tudo isso dividido por Q, né? Esse Qzinho aqui, ó. Esse Qzinho aqui. Observe que eu vou poder, então, eliminar isso aqui, ou seja, Qzinho dividido por Qzinho vai dar 1. Né? Então, nós vamos ver que o potencial elétrico é dado por K0, né? O que multiplica a carga geradora dividido pela distância. E assim, se a gente for parar para pensar no nosso modelo explicativo, tem totalmente sentido, porque quando a gente fala apenas do potencial elétrico, a gente não está considerando a carga de prova. A gente considera apenas a carga geradora do campo elétrico. Então, por isso que o Qzinho ele não aparece na expressão final do cálculo do potencial elétrico. Só aparece o Qzão, que é a carga geradora. Beleza? Muito bem. E outra coisa que a gente pode citar aqui é o seguinte, que é muito importante e muito exercício teórico também. Quando que o potencial vai ser positivo? Né? Ou seja, quando que V é maior que zero? O potencial ele vai ser positivo quando a carga geradora for positiva. O potencial eletrostático vai ser negativo quando a carga geradora for negativa, certo? Então, preste atenção nesse conceito que é muito importante, beleza? Muito bem. Vamos falar também das unidades, né? Então, muito importante aí a gente falar das unidades para a gente não confundir. Então, olha só, acompanhe na tela. Vamos aqui. Pegar o laser. Então, no SI, né, nós temos o seguinte, a unidade de potencial elétrico vai ser quem? Joule. Lembrando que Joule você pode representar, quando você vai representar a unidade, você escreve ele por extenso em minúsculo ou representar por J maiúsculo. A unidade de potencial elétrico é o volt, né, que é representado tanto escrito por extenso em minúsculo ou V maiúsculo. Unidade de distância, então, no SI é o metro e a unidade de carga vai ser quem? O Coulomb. Né? Lembrando que quando a gente se refere à unidade, escrito todo por extenso, ou Coulomb também pode ser representado pela letra C maiúsculo. Ok? Muito bem. Bom, outro assunto importante aqui é o gráfico do potencial elétrico. Né? Nós vimos aí nos slides anteriores, aí, o potencial elétrico ele é dado lá por K0, que multiplica a carga geradora, né? O que a gente representou por Q maiúsculo, né? A carga fonte, dividido pela distância. Muito bem, então acompanhando aí na tela esta expressão, né? Então nós vemos que o potencial ele é inversamente, né, o potencial eletrostático, ele é inversamente proporcional à distância. Né? Então, quando a gente vai construir o gráfico, né, do potencial em função da distância, a gente vai verificar o aparecimento de uma curva, né, que é a hipérbole. Né? Só que aqui, no caso, a gente vai falar da hipérbole equilátera, porque a gente tem, né, falando em termos matemáticos, porque o potencial elétrico ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga fonte, né, a carga geradora deste campo elétrico. Né? Lembrando lá, se o potencial é positivo, quando a carga geradora for positiva, e o potencial eletrostático vai ser negativo quando essa carga geradora for negativa. Então, observando aí na tela, o gráfico ficaria dessa forma. Né? Então, observe que, analisando então o gráfico do potencial em função da distância, nós vamos ter então uma hipérbole aqui. Né? Aqui no caso, este primeiro gráfico é quando a carga geradora, né, essa carga fonte, ela é positiva. Muito bem. Então, eu teria uma hipérbole no primeiro quadrante. Lembra lá da matemática, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, a gente vai ter uma hipérbole aqui neste primeiro quadrante. Observe aqui
quando a gente tem a carga-fonte negativa, né? Então, o gráfico desse potencial, né, eletrostático em função da distância, vai ficar então aqui uma hipérbole no quarto quadrante, né? Então, a gente chama aí essa hipérbole característica aí no potencial elétrico de hipérbole equilátera, certo? Muito bem. Bom, então para a gente finalizar esse assunto de potencial eletrostático, a gente vai falar então agora sobre potencial gerado por várias cargas elétricas pontiformes. Então analisa aí a figura. Muito bem. Então aqui, né, vou pegar o laser, aqui. Eu tenho então as cargas em Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, né, ou seja, enésima carga. Então eu tenho várias cargas presentes aqui. E cada uma delas a uma determinada distância de um ponto aqui escolhido nessa região, no espaço, né? Então, neste ponto P aqui, eu terei um potencial eletrostático, potencial elétrico, né, resultante aqui. Ou seja, nesse ponto P, eu tenho influência, né, desta carga, desta carga, desta carga, dessa carga. Cada uma dessas cargas geram aqui um campo elétrico, né? Então, neste ponto P, eu tenho um potencial eletrostático. Mas como que fica então essa situação, né? Qual seria então esse potencial eletrostático nesse ponto P, né? Então, a primeira coisa a ser analisada aqui é que o potencial eletrostático é uma grandeza escalar, né? Então, como que a gente vai proceder, né, para encontrar este potencial eletrostático resultante? Então, na verdade, a gente vai calcular o potencial eletrostático, né, em relação a cada carga. Então, eu vou calcular o potencial eletrostático em relação à carga Q1, em relação à carga Q2, a carga Q3, Q4, né, e quais mais tiverem, né, através da expressão que nós já vimos, ou seja, o potencial associado, né, a uma carga-fonte, né, ela é dada pela constante eletrostática, multiplicado pelo valor dessa carga-fonte, dividido pela distância entre o ponto considerado e a carga originada, a carga que dá origem a este campo elétrico. Então, eu calculo separadamente. E depois eu vou fazer o quê? A somatória desses potenciais. Então, no ponto P aqui em questão, né, o potencial eletrostático resultante vai ser a soma do potencial em relação a essa carga, essa. Então, calcularia aqui V1, V2, V3, V4, Vn. Né? No caso aqui, Vn seria enésimas cargas. Né? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui apenas 3 cargas aqui, então eu calcularia V1, V2 e V3 e a somaria. Né? Então, aqui eu acompanho aí na tela a expressão então, do potencial elétrico resultante ficaria dessa forma, né? Colocando então o K0 em evidência, né? O fator comum aqui. Então, eu vou fazer então a quantidade de carga da carga Q1 dividido pela sua distância em relação a esse ponto, da carga Q2 dividido pela distância D2 em relação a esse ponto, da carga Q3 e assim sucessivamente até a enésima carga dividido pela enésima distância em relação a esse ponto P, beleza? Muito bem. Bom, vamos falar agora então sobre o trabalho no campo elétrico. Então a gente vai considerar a seguinte situação, olha só. Aqui a gente tem então uma carga Q, né, pela laser, aqui uma carga Q, né, geradora de um campo elétrico, né, e vamos considerar 2 pontos nessa região de campo elétrico. Então aqui eu coloquei ponto A e o ponto B. Então esse ponto A está a uma distância dA dessa carga Q, né, geradora deste campo elétrico, e o ponto B está a uma distância dB desta carga geradora de campo elétrico. Muito bem. Bom, então existe nesse ponto A um potencial elétrico, né? E nós chamamos então de VA. E neste ponto B, um potencial elétrico também chamamos de VB. Muito bem. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar então uma carga de prova, né? E a gente vai colocar essa carga de prova no ponto A, como a gente pode ver aqui agora nessa figura, olha só. Então eu peguei e coloquei uma carga pontiforme aqui, né? Uma carguinha aqui, coloquei aqui neste ponto A. Então agora aqui nesta carga que, né, é situada neste ponto A, vai sofrer, né, adquirir, na verdade, uma energia potencial eletrostática. Então,
Muito bem. Potencial, onde o potencial eletrostático aqui nesse ponto A é dado pela energia potencial eletrostática devido à presença dessa carga nesse ponto A, né, dividido pela quantidade de carga, ou seja, o valor dessa carguinha que foi colocada aqui, que é a carga de prova. Muito bem. E, né, passando aí o que multiplicando, né, da mesma forma que eu posso dizer também que a energia potencial eletrostática, né, em A, né, é dada pelo produto da carguinha, né, do valor dessa carguinha de prova, e o potencial elétrico no ponto A. Né? Muito bem. Com relação ao trabalho, né, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar então esta carga e vamos levá-la até o ponto B, como a gente pode observar aqui nessa terceira figura. Então, olha só, eu peguei, por exemplo, usei essa trajetória aqui, né, e coloquei, passei essa carga de A, aqui, né, do ponto A, passei aqui para o ponto B. Muito bem. Aqui, no caso, quando a gente está falando de campo elétrico, a gente está falando também de forças conservativas, né? Ou seja, isso significa que o trabalho no campo elétrico não vai depender da trajetória. Eu poderia ter feito em linha reta, usado qualquer trajetória. Isso não seria levado em consideração. Então, é levado em consideração apenas o quê? O ponto A e o ponto B. Né? Então, como eu trouxe, né, eu tirei a carguinha aqui desse ponto A e levei até o ponto B, então, neste ponto B eu vou ter que situação? Então, ele vai ter um potencial elétrico aqui, né, esse potencial elétrico no ponto B, na verdade, né, e vai ser a razão entre a energia potencial eletrostática no ponto B, devido à presença dessa carga neste ponto B, e dividido aí pelo valor dessa carga de prova. Muito bem, de modo que a energia potencial eletrostática neste ponto B, né, aqui por causa da presença dessa carga neste ponto B aqui, né, aqui podemos visualizar aqui na tela. Então, a energia associada aqui vai ser, né, a energia adquirida por essa carga neste ponto B vai ser o valor da sua carga, né, o valor da carga de prova, multiplicado pelo potencial elétrico em B. Né? Então, como não nos importa aqui a trajetória feita, né, de A até B, né, ou seja, isso independe da trajetória, né? O trabalho do campo elétrico independe da trajetória, então a gente vai considerar então apenas o que? A diferença de energia nos pontos A e no ponto B. Então eu posso escrever, né, da seguinte forma. Então observe aqui na tela. Então o trabalho no campo elétrico, né, de uma partícula levada de A para B, então vai ser a diferença da energia potencial eletrostática de A e energia potencial eletrostática de B. Né? Então, como a energia potencial eletrostática é dada por Q vezes VA, né, menos a energia potencial eletrostática em B, que é Q vezes VB, então colocando Q em evidência, eu vou ter então que vai ser Q multiplicado pela diferença aqui, né, de potencial VA menos aqui VB. Então, ficou Q vezes VA menos VB, certo? Então, o trabalho do campo elétrico aqui então é descrito pela diferença dessas energias nos pontos A e B, no nosso modelo explicativo. Bom, então vamos agora à resolução de alguns exercícios. Vamos lá. Bom, vamos então agora ao exercício 5. Né? Vamos lá fazer a leitura dele. Então, seja o sistema composto por duas cargas elétricas mantidas fixas a uma distância d e cujas massas são desprezíveis. Né? A energia potencial do sistema é. Aí nós temos aí as opções, né? A, B, C, D. Bom, o que a gente precisa lembrar é que essa energia potencial, né, eletrostática, devido a esse sistema de duas cargas, né, então a gente tem que expressão? Então, olhando aí na tela, lembrando, a energia potencial eletrostática então, é dada por K0 vezes Q1 e Q2 dividido pela distância entre elas, né, basicamente. Bom, deixa eu pegar o laser para a gente poder analisar então essa expressão. Aqui, quando a gente vai falar de proporcionalidade, a gente tem que analisar as grandezas. Bom, aqui a gente considera, então, essas cargas, os seus valores não mudam, né? Esses valores são constantes aqui. Né? Então, essa carga ela tem um valor Q fixo, né? Essa carga aqui também ela tem um valor fixo, né? Essa aqui é uma constante. Né? Então, a gente vai analisar que grandezas? Energia potencial, eletrostática e distância.
né? Se a gente passar essa distância multiplicando aqui, a gente vai ver que o produto entre essas duas grandezas vai dar uma constante. Então, lá na matemática, lembrando, quando eu tenho produto entre duas grandezas, né, isso dá uma constante, a gente tem grandezas o quê? Inversamente proporcionais, né? Lembrando lá do gráfico, a gente tem aquela hipérbole, né? Muito bem, então, analisando então aqui a expressão, a gente pode dizer o seguinte, então a gente pode dizer, olha só, que a energia potencial, lembrando lá do nosso slide, lembra ó, que a energia potencial ela pode ser inversamente proporcional à distância, ou podemos dizer que a energia potencial eletrostática ela é diretamente proporcional ao inverso, né? Ou seja, ela é proporcional, na verdade, que ao inverso da distância. Nós temos essas duas falas aqui, elas querem dizer a mesma coisa. Então, dentro desta análise, a gente vai observar então as proposições. Então, de cara, a gente já consegue eliminar as duas primeiras, que fala que é inversamente proporcional ao inverso da distância ao quadrado, né? Então, essa está fora. Então, aqui também, proporcional à distância ao quadrado, não. Então, a gente fica entre C e D. Então, aqui na letra D, ele fala que é proporcional a D, né? Então, nós vimos que não é, ela é proporcional ao inverso da distância, ou inversamente proporcional à distância. Então, tá vendo que o conceito matemático aqui ele é primordial, né, para poder responder essa questão. Então, aqui a gente consegue definir, então, que a alternativa correta é a alternativa C. Olha, ela é proporcional a quem? Ao inverso da distância. Então, seria essa proposição aqui embaixo, tá vendo? Essa definição aqui. Essas duas são iguais, essas duas falas são iguais. Então, eu posso dizer tanto que ela é inversamente proporcional à distância, quanto eu posso dizer que ela é proporcional ao inverso da distância. Então, prestem bem atenção nesses conceitos. Alternativa correta, então, alternativa C de casa. Beleza? Muito bem. Bom, vamos à leitura então do exercício 6. Vamos lá. Então, a intensidade do campo elétrico E e do potencial elétrico V em um ponto P gerado pela carga pontiforme Q são, respectivamente, 50 newtons por coulomb e 100 volts. A distância D, que separa a carga pontiforme, se encontra no ponto P, imersa no ar E. Então, uma figura que ilustra aí tal situação seria algo mais ou menos assim, olha só. Então, eu tenho uma carga geradora, né, a carga fonte, né, e um gerador de um campo elétrico, né, e em uma região desse campo elétrico eu tenho um ponto P, onde eu coloquei uma carga de prova aqui. Nesse ponto P, esse ponto P ele tem um potencial eletrostático de 100 volts, né? Lembrando que o potencial eletrostático ele independe dessa carga de prova aqui, tá? Então, mais uma vez falando, então, o potencial eletrostático ele está ligado a um ponto na região do campo elétrico da carga geradora dessa carga aqui, ó. Então, essa carga gera um campo elétrico quando eu escolho um ponto e ali nesse ponto tem um potencial eletrostático, tá? Muito bem. Aí, nesse ponto onde o potencial eletrostático é de 100 volts, eu coloco lá uma carga Qzinho. Então, a que distância, né, essa carga Qzinho ela tem que estar, né? Então, eu preciso estabelecer uma relação entre campo elétrico e potencial eletrostático. Então, olha só, nós vimos lá nas aulas anteriores que o campo elétrico, né, observem na tela, é dado pela constante eletrostática, né, multiplicado pelo valor da carga fonte, né, dessa carga geradora, né, desse campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Bom, observe o que eu fiz nessa expressão, olha só. Aqui eu escrevi esse d ao quadrado como d vezes d de propósito, de modo que vocês verão o seguinte, que esta parte aqui da expressão que eu circulei, isso aqui, ó, K vezes Qzão dividido por D, é o próprio potencial elétrico, né? Então, o potencial elétrico aqui, ele foi dado o valor para a gente, olha, 100 volts. Então, eu posso também escrever essa expressão que o campo elétrico é dado pela razão entre o potencial elétrico e a distância, né? Então, eu posso ter aí a unidade de campo elétrico tanto newtons por coulomb ou volt por metro, né? Então, é uma observação também a ser feita. Muito bem. Então, substituindo este valor aqui, olha, porque K vezes Qzão dividido por D, que é o potencial elétrico, ele vale 100 volts, né? Então, vai ficar o quê, né? Olha só, e substituindo também os 50 newtons por coulomb no lugar do módulo do campo elétrico, nós vamos ter isso aqui, olha só. Então, 50 igual
a 100 dividido por D. Então, passando aqui o D para cá, né, e o 50 dividindo, né, ou seja, resolvendo isso aqui, eu vou ter então que D é igual a 2 metros, que dá então correta alternativa B, ok? Tranquilo. Vamos então agora ao exercício 11. A aplicação do campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso muito eficaz para a separação de compostos iônicos. Sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta. Admita que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 cm e que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Neste caso, a intensidade do campo elétrico em volt por metro equivale a... Bom, então eu fiz um desenho para ilustrar a tal situação. Aqui vamos a ele, né? Então aqui, vou pegar um laser. Eu tenho aqui então os eletrodos, né? Então aqui o eletrodo positivo, negativo. Né? Tem aqui a linha de campo elétrico, então ele vai desse eletrodo para esse. Então aqui eu tenho aqui o campo elétrico gerado aqui, né? Aqui um campo elétrico uniforme e a distância entre essas duas placas de 20 centímetros, né? E as placas estão numa DDP aqui de 6 volts, né? Muito bem, então a gente vai lembrar semelhante ao que a gente fez lá no slide anterior. Então olha só, lembrando que o campo elétrico é dado por K vezes Q dividido por D ao quadrado, né? Então aqui da expressão do campo elétrico a gente extrai aqui o potencial. Então posso escrever que o campo elétrico então é a razão entre o potencial elétrico e a distância, né? Muito bem, então o que foi dado para nós, né? Foi dada a distância entre os eletrodos. Só tome cuidado que a distância foi dada em centímetros, então tem que passar para metros. Então seria 20 dividido por 100, que vai dar 0,2 metros, ou 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro, né? O que mais foi dado? Foi dado o potencial, né? Essa diferença de potencial aí que vale 6 volts. Então fica muito fácil. Então olha só, então se eu substituir o valor 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 1, ou 6 dividido por 0,2, né? Fazendo então essa continha, vai dar então 30 volts por metro, o que vai dar então a alternativa B. Ok? Muito bem. Muito bem, vamos à questão 12. Então lá, são dadas duas cargas, conforme a figura. Muito bem. Vamos considerar então como E1 o módulo do campo elétrico devido à carga Q1, E2 o módulo do campo elétrico devido à carga Q2, o V1 o potencial elétrico devido à carga Q1, V2 o potencial elétrico devido à carga Q2. Vamos considerar também o EP o campo elétrico e VP o potencial resultante no ponto P. Muito bem, então tomar cuidado com isso. É questão do que é grandeza vetorial, do que é escalar e também a questão do que é módulo e o que é vetor, né? No caso, falando aí de grandezas vetoriais. No caso aí, nós temos como grandeza vetorial o campo elétrico e como grandeza escalar o potencial elétrico. Então, tomar cuidado com isso. Muito bem. Então, vamos analisar então as proposições. Vejam só. Então, aqui, proposição, aqui essa primeira, diz que o módulo do campo elétrico resultante no ponto P vai ser... Eu vou pegar o módulo do campo elétrico gerado pela carga Q1 mais o módulo do campo elétrico pela carga Q2. Não, porque se nós fizéssemos aqui a decomposição vetorial, né, independente se essas cargas são positivas ou negativas, de qualquer forma, o módulo desses vetores, eles dariam pelo seguinte, né, o módulo do vetor resultante, do vetor campo elétrico resultante aí no ponto P, seria o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga Q1 ao quadrado, mais o módulo do campo elétrico gerado pela carga Q2 ao quadrado, e a raiz disso, né, seria a gente utilizar o teorema de Pitágoras, porque teríamos aí em qualquer configuração vetores perpendiculares entre si, né? Então isso seria um ponto. Então a proposição primeira ela é falsa. Ela seria verdadeira se a notação vetorial estivesse descrita ali. Bom, vamos supor que o vetor P, né, seria E1 e tudo vetorzinho ali. Aí seria correto, que é o que nós vamos ver aqui a seguir. Vejam só. Então vamos ver a próxima. A próxima aqui ele diz que o potencial elétrico no ponto P, né, o potencial elétrico aqui, é dada pela soma do potencial elétrico em P devido à carga Q1 e o potencial elétrico em P devido à carga Q2. Essa é correta. Por quê? Relembrando lá, Q1 então gera aqui um campo elétrico, Q2 também gera um campo elétrico.
Então, esse ponto P, ele é um ponto pertencente ao campo elétrico gerado pela carga Q1, né? Então aqui existe um potencial elétrico, né? Então que eu chamo de V1. E da mesma forma, esse P ele está inserido também no campo elétrico gerado pela carga Q2. Então eu tenho um V2, né? Ou seja, eu tenho um potencial elétrico também aqui, porque ele está dentro desta região aqui, onde tem um campo elétrico gerado pela carga Q2, né? E nós vimos na teoria que, o potencial elétrico, né, está associado a um ponto no campo elétrico, né? Então, para a gente encontrar esse potencial elétrico resultante neste ponto P, a gente vai pegar o potencial elétrico em relação à carga Q1, que é o V1, mais o potencial elétrico em P devido à carga Q2. Então, vai ficar V1 mais V2, o potencial elétrico resultante no ponto P, ok? Então, esta proposição aqui, ela é correta, então, verdadeira. Vamos à proposição 3. Aqui é diferente, olha só. Ele diz que o vetor campo elétrico no ponto P, ele vai ser, né, a soma vetorial aqui do campo elétrico, do vetor campo elétrico 1 mais o vetor campo elétrico 2. Então, essa proposição é correta. Então, matematicamente aí simbolizado corretamente, né? Muito bem. Vocês estudaram vetores já em Física 1, então não precisamos entrar muito em detalhes aí com relação à diferença quando a gente coloca a setinha ou não, né? A gente já comentou um pouco nas aulas também passadas. Muito bem. A proposição 4, ela não precisa nem de muita análise, né? Ela está incorreta. Por quê? Porque o potencial elétrico é uma grandeza escalar, então é totalmente errado você representar aí o potencial elétrico como vetor. Então, com certeza aqui, então, essa proposição aqui, ela é incorreta, ela é falsa. Então, nós temos aqui assinale a alternativa que represente a sequência correta. Então, vai ficar FVVF, que vai dar, então, a alternativa D, ok? Então, é essa aí. Vamos, então, agora aqui ao exercício 13, né? Vamos lá. Então, os aparelhos de televisão que antecederam a tecnologia atual, de LED e LCD, utilizavam um tubo de raios catódicos para a produção da imagem. De modo simplificado, esse dispositivo produz uma diferença de potencial da ordem de 25.000 volts e distantes entre 50 centímetros um do outro, né? Essa diferença de potencial gera um campo elétrico que acelera os elétrons até que estes se choquem com a frente do monitor, produzindo os pontos luminosos que compõem a imagem. Com a simplificação acima, pode-se estimar corretamente que o campo elétrico por onde passa esse feixe de elétrons é. Muito bem, então, esse exercício é mais uma vez o que a gente já falou nas demais slides, né, e os demais exercícios. Então, vamos aqui à tela. Então, mais uma vez falando, é uma relação entre campo elétrico e potencial elétrico. Então, vamos lá, olha só. Campo elétrico, né, em módulo, a gente viu que daqui é dado por K vezes Q dividido por D ao quadrado. Muito bem. Então, dessa expressão, a gente consegue, então, tirar o potencial elétrico, né? Então, podemos reescrever isso como o módulo do campo elétrico, sendo a razão entre o potencial elétrico e a distância. No caso aqui, ó. Olhando aqui, então, o nosso exercício, né, um ponto importante, a diferença de potencial aqui, então, é de 25.000 volts, né, olha só, 25 kV, 25.000 volts, e os pontos estão distantes 50 centímetros um do outro, então, é importante a gente passar isso aí para metros, né, então, 50 dividido por 100 vai dar 0,5 ou 5 vezes 10 a menos 1 metros, né? Então, aqui, substituindo então os valores, olha, eu tenho então 25 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 1, aqui, e 25 dividido por 5 dá 5, 10 a terceira dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 elevado à quarta. Então, 5 vezes 10 elevado à quarta volts por metro. Então, lembrando que 10 à quarta é 10.000, 5 vezes 10.000, 50.000, o que vai dar, então, a alternativa C aqui como a correta. Então, a alternativa correta, 50.000 volts por metro, ok? Muito bem. Muito bem, então a gente vai finalizar a nossa aula com esse exercício 16. Então vamos lá. Então. Uma carga elétrica de intensidade Q, 10 microcoulombs no vácuo, gera um campo elétrico em dois pontos, A e B, conforme a figura abaixo. Sabendo-se que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Nm² por coulomb ao quadrado, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga Qzinho de 2 microcoulombs do ponto B até o ponto A em milijoules é igual a. Muito bem, então vamos lá. Pegando o laser mais uma vez. Ok.
Então, olha só, a gente tem então essa carga aqui, certo? Essa carga aqui, pontiforme, carregada, ela gera em torno de si um campo elétrico, né? Neste campo elétrico, né, foram considerados dois pontos, A e B, né? A e B, onde então no ponto A eu tenho um potencial eletrostático, que eu posso chamar de VA, e em B eu tenho um potencial eletrostático, que podemos chamar de VB. Né? Muito bem, então essa é a interpretação inicial. Bom, o que acontece? Acontece que, de acordo com o enunciado do exercício, vamos colocar uma carga, uma outra carga, né, que chamamos de Qzinho, né, que podemos chamar de carga de prova. Essa carga então é colocada aí nesse ponto B. Então o que vai acontecer? Olha só a figura. Então aqui eu coloquei uma figurazinha, onde eu coloquei então nesse ponto B essa carguinha aqui de 2 microcoulombs. Bom, o que aconteceu nessa situação? Essa carguinha ela adquiriu uma energia potencial eletrostática devido à sua presença aí nesse ponto B, né, que pertence ao campo elétrico gerado por essa carga Qzão. Né? Muito bem. O que o enunciado do exercício também nos diz? Que é transferido, né, pegou essa carguinha do ponto B e levou até o ponto A. Né? Então, o que vai acontecer aí? Né? Lembramos aí que o trabalho da força elétrica nessa situação ela vai depender da trajetória, né? Uma vez que as forças são conservativas. Né? Então, o trabalho dessa força dessa força elétrica para transferir essa carguinha do ponto B até o ponto A, basicamente é a diferença entre as energias potenciais eletrostáticas no ponto B e no ponto A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular então essa energia potencial eletrostática. Então, acompanhe aí na tela, olha só. Então, a energia potencial eletrostática em A, né, dado por K aqui sobre D, né? Substituindo então os valores, nós temos aí a constante eletrostática, multiplicada aí pelo valor dessa carga aqui, que é 10 vezes 10 elevado a sexta, lembrando que micro é 10 a menos 6, então 10 vezes 10 elevado a menos 6, conserva a base e soma os expoentes, 1 menos 6, né, vai dar menos 5, por isso que está 10 a menos 5 aqui, vezes o valor da carga de prova, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre o ponto A que está a carga Qzinho e a carga fonte, né? Muito bem, então que é de 2 metros. Então, resolvendo essa continha, quando eu coloco a carguinha lá no ponto A, né, ela vai ter uma energia, né, essa carguinha ela vai adquirir uma energia potencial eletrostática de 9 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Muito bem. Vamos analisar a situação em B. Né? Então, quando a gente coloca essa carguinha no ponto B, né, a gente vai então ter uma energia eletrostática. Né? Essa carguinha ela vai adquirir uma energia eletrostática, uma energia potencial eletrostática aí de 18 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Né? Então, observe que a energia potencial aqui em B ela é o dobro da energia potencial aqui em A. Por quê? Porque a distância de B até Q é a metade da distância de A até Q. Então, observe, mais uma vez falando daquela relação de proporcionalidade inversa, né, entre a energia potencial eletrostática e distância. Ok? Muito bem, então, prosseguindo agora para a gente encontrar o trabalho dessa força elétrica, né, que é dado pela diferença entre essas energias potenciais eletrostáticas em B e A. Então, olha só. Então, como eu disse aqui, né, então, o trabalho... Vou pegar a energia potencial eletrostática em B menos a energia potencial eletrostática em A. Né? Substituindo então os valores, como ambos aqui estão multiplicados por 10 a menos 2, coloquei em evidência, então eu faço a continha, 18 a menos 9, né? E ambos multiplicados por 10 a menos 2. Fazendo essa continha, eu vou ter então que o trabalho de uma força para levar a carguinha do ponto B até o ponto A é de 9 vezes 10 a menos 2 joules. Só que aí as nossas alternativas, né? Olhando as alternativas, elas não estão com unidades, mas a unidade aqui descrita está lá no enunciado do exercício. Olha, aqui, ó, vou até destacar aqui com caneta, ó, em milijoules. Ó. Então, eu preciso transformar este valor do trabalho, né, aqui, ó, em milijoules. Então, o que eu vou fazer? Então, olha só o pulo do gato aqui.
O pulo do gato, eu vou pegar esse 9 vezes 10 a menos 2 e multiplicar por 1. Só que esse 1 eu vou escrever de maneira conveniente. Eu vou escrever o seguinte: 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 é 1. Só que é o seguinte, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar o laser aqui de novo. Aí. Só que é o seguinte, ó, esse 10 elevado a 1, eu vou multiplicar o 9. Vai ficar quanto? 90. Esse 10 a menos 1, vou multiplicar o 10 a menos 2. Vai ficar 10 a menos 3. Então, eu vou ter 90 vezes 10 a menos 3. E o 10 a menos 3 é aqui? Mili. Então, eu vou ter 90 milijoules. Olha só. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês, né? Essa é a minha intenção. Claro que a gente sempre procura melhorar cada vez mais e vou me esforçar muito para isso. No mais, agradeço muito a atenção de vocês. Valeu!